Enfim, você nos acompanhando aí, um ótimo dia, ótima terça-feira para você. 11h21, já estou recebendo aqui nos estúdios o novo comandante da PM de Arcos, o Tenente Arantes, Tenente Juan Arantes, né? Que veio aqui pra gente conversar um pouquinho, um bate-papo legal, né? Como na semana passada recebemos aqui o Capitão Bittencourt, né? Que agora assumiu o subcomando do 63º Batalhão de Formiga, o Tenente Arantes agora ocupando o cargo de comandante. Deixando claro, né, que há 5 anos e meio o Tenente Arantes já trabalha em Arcos, né? Então, não é, como vamos dizer, um novato na cidade, né? Já está aqui em Arcos trabalhando já há mais de 5 anos e, portanto, conhece muito bem todo o trabalho da segurança pública de Arcos. Tenente, primeiramente queria te agradecer pela presença, né? Dar as boas-vindas a você na nova função, né? E desde já agradecer você também, sempre muito cortês com a gente, muito legal, muito prestativo, e a gente torce e espera que isso até melhore, que seja mais ainda e que a gente possa interagir bastante aí ao longo dos anos que você trabalhar aqui em Arcos, viu? Bem-vindo aqui na Vertical FM. Bom dia, Jaime, muito obrigado pelo convite. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Vertical, sempre um prazer estar falando com os ouvintes e te agradecer, né, pelo apoio de sempre. Estou aqui há 5 anos e meio, você sempre esteve presente nas principais ocorrências nossas, sempre deu apoio, sempre retransmitiu essas ocorrências que é importante a gente repassar, né, para a população de Arcos e região. E você sempre teve esse cuidado de cobrir, se inteirar das notícias e tá alimentando o povo arcoense com as notícias da segurança pública da melhor maneira possível. Bom, Tenente, a minha introdução foi correta. Você está aqui trabalhando já há mais de 5 anos, né? Portanto, conhece bem toda a companhia, conhece bem toda a tropa, conhece bem todas as ferramentas, né? Que a 241 CIA possui, né? E também, claro, os problemas, né, que existem nessas cidades, né? São quantas cidades? A Companhia de Arcos, a 241 CIA, Jaime, ela comporta hoje 6 cidades. 6 cidades. Arcos, Pains e Guatama, que é o primeiro e o segundo pelotão, e Bambuí, Medeiros e Itapiraí, que é o terceiro pelotão. Então é um tenente que fica à frente dessas 3 primeiras cidades, né? Arcos, Pains e Guatama, e outro tenente que fica à frente de Bambuí, que hoje é o Tenente Camilo, que já está há cerca de 2 anos lá também em Bambuí, faz um bom trabalho lá na cidade de Bambuí. E ele é responsável por Medeiros e Itapiraí também. Isso. Que é o terceiro pelotão. Muito bem. Então, todas essas 6 cidades ficavam à frente do Capitão Bittencourt, né? O Capitão Bittencourt indo para Formiga agora, assumindo o subcomando do batalhão. O batalhão comporta 12 cidades, né? E ele tem 2 companhias. Então, a primeira companhia lá, que é a 290, ela fica com 6 cidades, que é Camacho, Itapecerica, a gente tem ali Pimenta, Corgo Fundo, são 6 cidades. E a 241 CIA, que é a outra companhia, que ficava a cargo do Capitão Bittencourt, são essas 6 cidades que eu citei. Beleza. E a 290 fica no próprio batalhão em Formiga. Pertence lá. A sede é lá. A sede é em Formiga, exato. Ok. Bom, então pra gente entender, o desafio é grande, não estamos falando só da segurança do município de Arcos, mas também de 6 cidades no total, né? Claro que estando aqui a companhia, o trabalho, e também creio eu que Arcos, pelo porte de cidade, é a maior cidade da companhia, né? Isso. Arcos é a maior. Arcos é a maior da companhia. E com certeza o trabalho é o maior, os problemas são os maiores. Isso. E Arcos, por ser a maior cidade, né, Jaime? A sede da companhia ser aqui em Arcos, também é função nossa dar o apoio necessário às demais cidades. Então, quando tem alguma ocorrência mais vultuosa ou que necessita de algum apoio, os militares dessas cidades pedem apoio, é Arcos que vai ao apoio, né? Então, por isso que muitas vezes a gente tem que ter um efetivo melhor, uma logística melhor, porque quando tem algum acionamento na cidade de Pains, de Guatama, próprio Bambuí, nós deslocamos no apoio. Então, muitas vezes a gente, quando está com efetivo reduzido, fica um pouco complicado, né? E também é algo que é importante a gente estar passando para o cidadão,
porque muitas vezes quando tem alguma ligação no 190, demora um pouco mais, algo nesse sentido, pode ser que a gente está dando algum apoio em alguma outra cidade, ou tem que está deslocando para Formiga, então o nosso efetivo hoje é um pouco reduzido. Muitas vezes a gente demora um pouco mais para atender alguma ocorrência. Por isso que a gente tem um escalonamento de ocorrências, né? Então aquelas ocorrências mais graves a gente tenta deslocar primeiro. Ocorrências menos graves, uma perturbação de sossego, um vizinho reclamando de alguma coisa que não deixa de ser algo que necessita da presença policial, mas pode aguardar. Exato. Aí a gente tenta explicar isso quando alguém liga no 190 e o pessoal de Arcos é bem atencioso e sabe das demandas da Polícia Militar. Hoje a gente sabe, né, o déficit de efetivo não é uma característica só de Arcos, né? É uma característica do estado inteiro. Exato. Né? Agora, recentemente a gente anunciou aqui inscrição para o curso de soldados e formação de oficiais também. Isso. Então, num futuro aí não muito distante, pode ser que melhore um pouco, mas é muito pouco, né? As vagas, me parece, são 2.000 vagas para todo o estado, e isso, para chegar aqui 2 policiais em Arcos, tem uma luta, né, Tenente? A gente ainda espera, a questão da Polícia Militar tem esse porém, né, Jane? Porque para se formar um soldado hoje é muito demorado. O edital saiu agora, a prova é em maio, mas os militares vão iniciar o curso no ano que vem, no final do ano, início do ano que vem, e vão se formar no final de 2024, né? Então a chegada deles aqui vai demorar um tempo, não é algo que lança o edital e rapidamente já se preenche a vaga, né? Demora um tempo, mas a gente conta a gente tem a expectativa de chegar a mais militares, viu, Jaime? Porque a previsão são 150 militares para nossa região, para a 5ª região, para a 7ª região. 7ª região. São 50 cidades. Então são 150 formandos, né? O curso de formação vai ser na cidade de Bom Despacho, que é um batalhão, e também de Divinópolis. Os dois vão dividir. Então a quantidade de militares é um pouco maior. Esse concurso que se formou há pouco tempo, que foi no ano passado, formou apenas 60, né? Agora são 150. São 150 para essa região. Para a 7ª região. Então a expectativa é que se tenha um pouco mais de militares aportando aqui na companhia no final do ano que vem. Desse efetivo, desses que formaram recentemente, chegou a vir algum para Arcos, não? Foram 2 militares. 2 militares. Já são militares formados, né? Que já estavam em outras cidades e tinham a pretensão de vir para Arcos. Não são recém-formados, são militares que já estavam atuando em outras cidades da região. E tivemos muitos aposentados, né? Muitas pessoas, muitos policiais que se aposentaram, né? Principalmente na Companhia de Arcos, tivemos muitos recentemente, né? Isso, a gente sempre repassa isso pro comando, né? A previsão de saída e os militares que estão saindo, a gente teve cerca de 10 militares em 2 anos que saíram. Então o nosso efetivo reduziu bastante, a gente não trabalha muito com números, né? Mas a gente estima aí que o déficit daqui de Arcos seja de quase 50% dos militares. É muito, né? Então a gente continua fazendo um bom trabalho aqui, mas quando a gente não tem recursos humanos, a gente tenta buscar os recursos logísticos, usar as outras ferramentas. Para fazer um bom serviço. E a gente falava, Tenente, de uma das ferramentas que hoje, quando eu conversava com o capitão Bittencourt, a gente ainda falava que essa ferramenta, ela praticamente, ela substitui, né, vários policiais. Claro que precisa da presença do ser humano ali, mas essa ferramenta que foi desenvolvida em Arcos com muita maestria, ela realmente ajuda bastante no trabalho de vocês, que é o Olho Vivo, né? O Olho Vivo de Arcos é exemplo para todo o estado de Minas Gerais, né? Sem dúvida. A gente ainda falava aqui que o conceito que ele foi implementado logo lá no seu início perdura até hoje, né? E você agora assumindo tem um desafio de manter esse conceito, de manter esse funcionamento e, claro, tenho certeza que você vai querer ampliar ainda mais os benefícios e os equipamentos, né? Sim. Já tem algo em torno disso para ampliação, né? Tem sim. O Olho Vivo, Jaime, ele,
capitão Bittencourt implantou ele aqui, e é uma frase que o capitão Bittencourt utiliza muito, que é: hoje ele não trocaria 10 policiais militares pelo olho vivo, né? Eu te dou 10 policiais militares, você retira o olho vivo de funcionamento. Ele não ele prefere manter o olho vivo, e é algo que realmente é muito importante para a Polícia Militar hoje. Você falou muito bem, o conceito do olho vivo ele foi implantado aqui em Arcos e mantém esse conceito até hoje, que é colocar câmeras de olho vivo em locais estratégicos. Então, é o centro da cidade, onde tem muita gente, tem muita movimentação de pessoas, o público lojista e principalmente as entradas e saídas da cidade. Ter esse mapeamento, né? Então, foi implantado isso no início, e as ampliações que a gente fez foi no mesmo sentido. Então, a gente colocou um número X de câmeras de olho vivo e tem a especificação de quantos operadores que podem mexer nessas câmeras. Aqui a gente olha muito câmera, isso. Né? Por câmera. Aqui a gente olha muito isso porque a gente recebeu, né? Vários pessoal de outras prefeituras, de polícias militares de outras cidades, para ver como é feito aqui em Arcos, para instalar em suas cidades. Então, o pessoal vinha aqui, olhava como que era e implantava lá. A gente via que eles não captavam esse conceito, que não é a quantidade de câmeras, mas assim a qualidade, né? Os nossos operadores lá são totalmente qualificados e eles operam não mais do que o previsto de câmeras, para a gente ter aquela qualidade, né? Porque talvez aconteça um crime violento, um furto debaixo de uma câmera do olho vivo, a gente perde aquela credibilidade do olho vivo. Não, mas o crime, o roubo aconteceu debaixo da câmera do olho vivo e ninguém viu. Então a gente preza muito por isso. Hoje a gente está fazendo as nossas ampliações, mas muito voltado para câmeras de leitura de placa. Que elas trabalham automáticas, né? Isso. Então, elas já não têm tanta necessidade. A leitura de placa nossa aqui na cidade hoje é excepcional. Faz mais de 80 mil leituras por dia, por semana, as câmeras de leitura de placa. E a gente tem a previsão de colocar essas câmeras também nas BRs, né? Nas BRs, porque é uma entrada e saída de veículos aqui. A gente quer prever, né, veículos furtados ou roubados que adentram na nossa cidade. Então, previsão é a gente colocar nas proximidades da BR que vem de Formiga, Lagoa da Prata e também de Bambuí, né? Pra gente fechar tudo ali e todos os veículos que passarem aqui pela cidade. Passou pela BR, tem problemas, tem registro, com certeza vai dar o alarme, vai dar o sinal no quartel. Soando o alarme lá no quartel, no olho vivo, os militares já esperam esse veículo chegar aqui na entrada da cidade. Então é algo que é uma ampliação que a gente já tem em mente, já está funcionando aqui dentro da cidade, e agora a gente já está com as câmeras adquiridas para ser instaladas nas BRs aqui próximo de Arcos. Você falava desse conceito, né? De número de operadores por câmera, e vale salientar que muitas vezes eu já presenciei o capitão às vezes ter o número de câmeras ali até para instalar, mas aguardar, porque existe um processo para contratar os operadores, treinamento e tudo, né? Isso. E tem também um custo que hoje eu não sei, é bancado pela prefeitura. Exato. É isso? A prefeitura que... Através do CONCEP. Isso, não, é pela prefeitura mesmo. Direto. Ela faz a licitação e é contratada uma empresa para pagar os salários desses operadores. Entendi. Todos eles passam por um curso e tem porque eles trabalham dentro do quartel, né? Então é muito importante ter aquela privacidade, ser uma pessoa que não tem, idônea. O currículo da pessoa é avaliado, sem dúvida, a ficha, tudo. Ela vai ter o acesso lá ao itinerário e como trabalha a Polícia Militar, né? Então ela está dentro do quartel, fica próximo de armamento, então tem que ser uma pessoa que passe por um crivo da nossa inteligência e também tenha condições de trabalhar. Então ele passa por um período de avaliação ali dentro do olho vivo. Se ele for aprovado, ele começa a trabalhar. Então, por mais que seja uma licitação, nessa licitação ela está prevista lá que é de livre contratação e exoneração pela Polícia Militar. Se a pessoa está sendo avaliada e não passa por aquele crivo da PM, ela é descartada e é avaliada outra pessoa. Entendi. Porque é muito complicado, né, gente? É verdade. Uma pessoa que opera uma câmera 12 horas, tem os períodos de descanso, mas ela tem acesso à rua, a veículos, e se for uma pessoa maldosa, vamos dizer, ela vai dar um zoom dentro da casa de uma pessoa, dar um zoom dependendo
fica acompanhando algum namorado ou namorada que ela tem na cidade. Então é algo que precisa da gente ter uma análise e passar por um período de supervisão para ela estar em condições de ser efetivada. E a gente vê que esse processo ele tem funcionado, porque ao longo de muitos anos que o quartel da PM de Arcos tem o Olho Vivo, nunca tivemos problema com nenhum operador. Isso. Né? Então a seleção está funcionando muito bem. Tá, sim, a gente está com uma turma muito boa, tem várias ocorrências aí que com prisão de autores, que os operadores pegam as imagens, a gente já grava um DVD, encaminha para a Polícia Civil, então colabora muito para a percepção ajuda penal. Muito. Então, hoje a gente está com uma turma muito boa trabalhando no Olho Vivo. Eu dizia pro capitão que é difícil, né, quando uma ocorrência fica documentada pelo Olho Vivo, fica difícil até a defesa, né, do acusado, né? Porque a imagem, ela fala tudo, né? Na maioria das vezes que a gente apresenta o boletim de ocorrência, tem o testemunho dos militares e a gente apresenta uma imagem do Olho Vivo, o advogado de defesa, na maioria das vezes, não faz nem pergunta, né? Porque a imagem tá lá. Não tem muito o que fazer, não. Então colabora muito. É verdade. Bom, tenente, então, você, a partir de agora, né, com certeza vai trabalhar para que isso seja ampliado, mas nós sabemos que o quartel de Arcos tem as suas deficiências, né? Mas tem também hoje, eu não sei a sua opinião, mas na minha visão, pelo que eu entendo de leigo, o aparelhamento é um aparelhamento bom, né? Em termos de viaturas, de equipamentos ali, o quartel de hoje tem um aparelhamento bom. Ou não? Tem sim, a logística hoje do quartel é muito boa, a gente tem viaturas em condições, o capitão, tem um apoio muito grande da Câmara, da Prefeitura hoje em dia, então a gente conseguiu algumas viaturas novas que chegaram recente, ano passado, né? As motocicletas também, então a logística de viaturas hoje, ela atende bem, porque as viaturas rodam muito, né, Jânio? Então, como eu disse, não é só Arcos, muitas vezes a gente faz deslocamento para Formiga, presta apoio em outras cidades, então a média de rotação dessas viaturas é mais de 70 km por dia. Então, precisa de manutenção e muitas vezes é complicado a gente cobrar dos militares que desloquem com rapidez em algum local ou prestem um apoio na cidade fora. Muitas vezes a viatura vai a 160, 170 por hora e não ser uma viatura confiável. Tem que ser confiável. Então, eu cobro isso dos militares que ficam a cargo de fazer a manutenção das viaturas, que todas estejam em condições. E caso não esteja, né, a gente tem um apoio aqui da Câmara, o ex-presidente ajudou muito, Ronaldo Ribeiro, o Sorriso, que está lá hoje já, pergunta sempre o que a gente está precisando e tal, porque eu acho que a Polícia Militar hoje em dia ela é feita não só por nós, mas a população toda colabora, os políticos também colaboram, porque a gente sabe, uma coisa que o capitão Bittencourt fala, e é verdade, a boa política ela tem que ser preservada. Tem que ser preservada. E hoje em dia, se for olhar, Arcos, a Polícia Militar é um órgão do Estado. Então, essa verba, em tese, teria que vir do Estado. Só que muitas vezes não chega. O Estado não consegue chegar em todos os pontos de Minas. Belo Horizonte, sim. Belo Horizonte tem lá viaturas terceirizadas. Então, a viatura estragou. Essa que estragou. Entrega outra. Traz aí, outra tem até o prazo. Tem até o prazo de entrega. Costuma ser 24 horas, tem que apresentar uma viatura nova para eles. Aqui não. Aqui, se a gente não tiver uma viatura em condições de viatura estragar, ela fica encostada lá, fica parada, e se eu não tiver viaturas para rodar, eu vou fazer o quê? Eu tenho que escalar o polícia, né? Falar, meu amigo, você pega o PA ali, que é o patrulhamento a pé, fica ali na área central ali, porque não tem viatura para rodar, né? Porque eu tenho que empenhar um militar, mas talvez não tenha viatura. Então, o apoio desses órgãos, a gente sempre tenta trabalhar com o legislativo, o judiciário e também com o executivo, né? Para essas pendências e essas questões que a gente precisa. Talvez arrumar uma viatura, a gente tem um convênio da prefeitura hoje que é totalmente execuível. A gente tem um apoio do executivo, não tem nenhum problema para executar esse convênio. Então, caso de manutenção, alguma coisa a gente utiliza. E hoje é muito importante, né? Esse convênio, ele abrange o quê, ô tenente? Fornecimento de
de peças, manutenção, a própria manutenção, mão de obra, combustível, equipamentos para o quartel, também para o quartel, né? Coisas para o quartel, como alguma manutenção no quartel que precisa ser feita, equipamentos de administração, né? Algum computador, porque a gente também fornece o atendimento no quartel para registro de ocorrência, então talvez precisa de imprimir algum boletim de ocorrência, alguma coisa, a gente tem esse convênio em condições, né? Hoje é um convênio que atende cerca de R$300 mil no ano, né? A maioria desse convênio é utilizado para combustível, né? Sim. Porque a gente tem até um posto de combustível do estado em Formiga, só que a viatura deslocar em Formiga para abastecer e voltar. Já está gastando combustível. Sem dúvida. Creio quando a viatura vai lá para alguma coisa, aproveita e abastece do estado. Isso, mas na maioria das vezes é por aqui. A maioria das vezes por aqui. Porque muitas vezes tem um deslocamento para o plantão de Formiga, para levar algum conduzido, algum preso, a gente já aproveita e faz o abastecimento. Ô, tenente, esse plantão ele nunca entrou na minha cabeça, né? E parece que ele não vai ter solução para isso, né? Não tem nenhum cenário possível de acabar com esse deslocamento para Formiga nos plantões, final de semana e à noite? A questão seria se a Polícia Civil trabalhasse aqui no mesmo período que a Polícia Militar, né? Porque pra gente encerrar todas as ocorrências aqui em Arcos. Porém, a Delegacia de Arcos, ela funciona em horário de expediente administrativo. Então, de 8 Não tem plantão. Não tem plantão. Ela trabalha funciona de 8h30 às 16h30, às 18h30. Então, qualquer ocorrência durante esse período de segunda a sexta, a gente encerra a ocorrência aqui, né? A partir do momento que a delegacia está fechada, a gente tem que levar para o plantão de Formiga, né? Então é algo que envolve outras instituições, o comando da Polícia Militar, o comando da Polícia Civil. Então a gente fica preso nesse aspecto. O deslocamento acaba atrapalhando realmente o policiamento na cidade, porque a gente pega algum flagrante de tráfico de drogas, ou uma lesão corporal, uma ocorrência de Maria da Penha, com o autor preso, a gente precisa de fazer o boletim de ocorrência, deslocar para Formiga, a ocorrência ser recebida e depois os militares retornarem. Nunca fica menos de 2-3 horas. É um período grande, né? Eu já acompanhei a ocorrência em Formiga, é um período grande, porque os policiais que vão conduzir os presos, eles têm que prestar o esclarecimento ao delegado, né? Então eles prestam lá o depoimento, né? E isso é um processo que leva um tempo. Isso, né? E agora acabou de ter uma mudança bem recente, para falar a verdade, já começou essa noite. O plantão agora ele é centralizado em Belo Horizonte, ou seja, a gente não é horário administrativo, é um horário que a delegacia aqui tá fechada. A gente leva os presos, vítima, testemunha para Formiga, e eles são ouvidos por videoconferência agora lá de Belo Horizonte. Então Deus. Entra numa fila geral agora. É uma fila geral. Agora é uma fila maior ainda, né? Só que agora eles aumentaram o efetivo lá em Belo Horizonte de delegados para ouvir, só que todos entram numa fila única que tem várias cidades do estado inteiro e vão sendo ouvidos por ordem de chegada. Ainda está em fase de análise ainda, começou essa noite, como eu disse, né? Então a gente ainda não tem uma noção se vai melhorar, se vai piorar. Pois é, mas tenente, se é videoconferência, por que não fazer direto do quartel? A questão é essa, precisa de ter um investigador, precisa de ter um delegado para acompanhar, né? Para receber o material, para receber o preso. Isso. Como ainda não tem um ciclo completo de polícia, né? A Polícia Militar fazer tudo, precisa da Polícia Civil. A gente desloca em Formiga, lá tem os investigadores da Polícia Civil, o delegado agora, ele pra falar a verdade, ele fica em Belo Horizonte, como eu disse, né? Mas os investigadores recebem a ocorrência, recebem os materiais e fazem essa videoconferência com Belo Horizonte. Aí a gente vamos aguardar para ver como vai ser. Como que foi vai a primeira ser, noite essa. Bom, tem que ter, né? Tudo tem um começo e tem que ver, né? Se vai ser vantajoso ou não, né? Vamos aguardar. Porque antes era uma dificuldade, né? Porque os delegados tinham que prestar plantões, né? Inclusive o nosso delegado, Dr. Patrick, dá plantões em Formiga, delegado de Itapecerica, de Pedra do Indaiá, de não sei onde, de todos, né? Tem que dar plantões lá na Delegacia Regional de Formiga. Como eles tiram agora, os plantões lá, alguns dias da semana que são administrativos aqui, eles não se fazem presente aqui, né? Aí a gente leva a ocorrência lá,
algumas vezes, como o doutor Patrick está de férias, mas é um delegado super solícito. Algumas questões que a gente precisa de tratar com ele mesmo de folga já atende, já despacha com a gente, né? Mas a ocorrência, se ele tiver de folga, não tem jeito. Aí os investigadores daqui fazem contato com o delegado que está de plantão lá em Formiga e ele que resolve algumas questões que são encerradas aqui. A vantagem de ter o delegado o tempo inteiro aqui, né, Jaime, é que o doutor Patrick, ele vive o cotidiano da cidade. Sim. Então ele conhece quem são os autores contumazes, quem que a gente prende direto, quem que pratica vários furtos, né? E tem um contato dele também com o Ministério Público, todo mundo aqui. Então quando a gente leva alguma ocorrência, ele conhece os autores. Sendo em Formiga ou sendo um plantão de Belo Horizonte, esse pessoal não conhece as peculiaridades, sabe a realidade, né? Então aí fica algo realmente imparcial, mas muitas vezes ele não tem fica distante, exato. É verdade. Não, com certeza a vantagem era se nós tivéssemos 2, 3 delegados para revezarem, fazer o plantão todo aqui em Arcos, né? Mas é uma realidade que acho que ainda está bem longe, né? Depois o doutor Patrick, você convida ele para uma entrevista, ele passa as nuances da Polícia Civil, né? Bom, tenente, os desafios, né? Você já conhecendo esse período aí, sabe muito bem os próximos desafios que você terá que enfrentar ou até que pretende desenvolver, né, nos próximos anos. Tem alguns aí, né, de mente já, não? Tem sim, como você disse no início da entrevista, né, Jaime? Eu tenho 5 anos e meio que eu tô aqui na cidade, tenho 8 anos de polícia, então dia 2 agora de fevereiro eu completei 8 anos na Polícia Militar. Então mais da metade do tempo que eu tenho de polícia eu tô aqui na cidade. Então deu para aprender bastante, conhecer as cidades que eu tive mais contato, que foi Arcos, Pains, Guatama, conheço muito bem as nuances de cada cidade. E nesse período onde o capitão Bittencourt já vislumbrava que poderia ir para outra cidade, para Formiga, ele já começou a me inteirar quão grande seria o desafio, né? De ficar à frente da companhia e a crescer essas outras 3 cidades. Então já fiz contato lá com o prefeito Olívio de Bambuí, o Chiquinho, que é de Medeiros, o Vanderlei, que é o prefeito de Itapiraí, e a gente já ajustou algumas questões. Tem um tenente lá à frente, mas tem questões de nível, vamos dizer, um carnaval, algumas questões mais difíceis de serem tomadas, algumas decisões de efetivo, de escala de militares. É bom a gente ter o contato de todo mundo, né? Sim. Como aqui eu tenho o contato do presidente da Câmara, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Então é bom a gente ter esse contato. O capitão, ele foi muito pontual desde quando eu cheguei aqui, e ele vislumbrava que eu poderia assumir o comando da companhia. Então me apresentou a todas as autoridades da cidade, me trouxe aqui a primeira vez, sim, né? Sim. As demais rádios, também me apresentou ao presidente da Câmara, os prefeitos. Então esse contato é muito importante, sim, né? Com certeza. Creio eu que essa questão, acho que eu vou ter facilidade. E tem outros projetos que a gente pretende fazer, igual esses dias o capitão até falou, Arantes, o que você acha de interessante aqui pro quartel? Um gerador seria espetacular, né? E um contato do capitão, meu também viu que tinha um gerador em condições na Santa Casa, teve a implantação. Isso aí foi uma jogada e tanto. Excelente, acabou o gerador, ele acabou de ficar em condições há pouco tempo lá no quartel, mas auxilia muito. Ele tinha uma UTI para ser instalada na Santa Casa, precisou de um gerador novo, maior, né? E o outro gerador ficou subutilizado. Então, um contato da prefeitura, do presidente da Câmara na época, que era o Ronaldo Ribeiro, a Santa Casa, que a irmã, né, também colaborou muito, foi muito solícita com a gente e viu que era realmente importante pro quartel, porque quando se dava um pico de energia no quartel, as câmeras de olho vivo para tudo. Funcionava pelo no break, mas a gente não tinha as imagens, né? Com esse gerador lá, qualquer pico de energia, o quartel continua em funcionamento. Então, para a gente é extremamente importante, né? A gente viu em questões aí de explosão de caixa eletrônico, uma das primeiras coisas que eles fazem é disparar contra o gerador para acabar a energia na cidade, principalmente no quartel, né? Então a gente ter um gerador em condições lá é extremamente importante. É uma segurança, na verdade. Sem dúvida. Né? Então a gente tem esse projeto que acabou de ser implantado, tem outros aí que a gente pretende fazer, que é tem a
as LPRs, como eu disse, tem algumas questões estruturais do quartel que a gente precisa de melhorar, de proteção do quartel, mas são projetos aí de médio a longo prazo aí, que a gente também, assim que for concluindo alguns, a gente vai entrando em contato com você aqui e passando as informações. Conforme eu disse, assim, a estrutura hoje de Arcos da companhia é muito boa, né? Mas, claro, né? Sempre está propícia a melhora, né? A novas ferramentas, inclusive essa do gerador foi muito oportuna, né? E com certeza vai ser importantíssimo, né? Sem dúvida. E outras coisas vão surgindo aí ao longo do tempo, né? Sem dúvida. É importante, então, você sempre estar aí fazendo essa boa política aí com os órgãos, né? Para que toda vez que a Polícia Militar precisar, ela tenha o apoio necessário aí das autoridades, né? Esse eu acho que é a principal importância, né, do comandante, e tenho certeza que você vai fazer isso muito bem. Não, a gente espera, o apoio é muito grande, né, como eu disse, então é manter isso que vem sendo feito. Aqui o nosso contato com a segurança pública, ela não é feita só pela Polícia Militar, né? Então, Polícia Civil, Polícia Penal, os demais órgãos como o Ministério Público, o Judiciário, a própria Prefeitura, né? Então, todos contribuem para que a cidade se mantenha com os índices que estão hoje, né? Então, é um trabalho conjunto da sociedade. Eu acho que a gente vem colhendo os frutos hoje em dia, desse bom trabalho, desse trabalho conjunto. E não é à toa que Arcos hoje porque Arcos, muita gente fala que a Suíça de Minas aqui, não só Arcos, mas como a nossa região. A nossa aqui, região, né? É uma região muito desenvolvida, você né? Pega Arcos, né, Jaime? É algo realmente a se analisar, porque a gente tem uma população considerável e tem um público flutuante, que é uma população flutuante muito grande. Isso. São várias empresas que tem aqui na cidade, como o CSN, Belocal, e que trazem um público de fora muito grande para a cidade. A gente vê que esses hotéis aqui da cidade sempre estão cheios, né? E isso, como traz um pessoal de fora, é normal ter alguns crimes, um pessoal que muitas vezes se endivida e acaba praticando alguns crimes na cidade. E aqui está muito controlado pelo público flutuante. Hoje os nossos índices estão todos sob controle, né, Tenente? Estão sim, pelo porte da cidade, é algo realmente que é até difícil. A gente procura sempre manter os números, porque se ficar numa decrescente muito grande, os índices sempre melhorando, né? Chega uma hora que não tem como, né? Mas como os índices são muito baixos, você pega aí homicídios, que é algo que está estourado em Minas Gerais inteiro nesse início de ano. A gente não teve nenhum na nossa região inteira. Então, se pegar Arcos, Formiga, não teve nenhum homicídio confirmado nesse ano ainda. O ano passado a gente teve né? Que foi que teve ao longo do ano em Arcos? Foi lá no Calcita. No bairro Calcita. Isso. Então, são números muito baixos. Ou seja, esse ano, se tiver a gente já está no 0 a 0, vamos dizer. Se tiver 2, a gente já teve um aumento. Justamente. Então, são números muito baixos, né? É diferente. Claro que se trabalha para o zero, né? Isso, claro. E aí trabalhar para esse zero é a prevenção, né, Tenente? São as ocorrências de tráfico de drogas, são as ocorrências de apreensão de arma de fogo, né? Essas já é repressão. As operações, batida. Isso já é repressão nossa. Se você me perguntar quantas operações a gente fez no passado, eu tenho um número. Número de armas apreendidas, a gente tem um número. Tráficos realizados, temos. Crimes que a gente evitou, aí a gente não tem, né? Mas é o motivo da gente trabalhar é esse, combater de forma repressiva, ou seja, prendendo um tráfico de drogas, prendendo um autor de furto, prendendo esse pessoal para que se tenha a prevenção também, né? Justamente. Então, porque o reflexo acontece simultaneamente, né? Sem dúvida. Uma arma retirada, um traficante retirado de circulação, é um crime ou outros crimes que poderão ser evitados em função daquele crime ali. É uma forma de prevenção, né? E não é à toa, eu acho que a população de Arcos sabe que o trabalho aqui é bem feito, de todos os órgãos. Não é à toa que teve um estudo recente que Arcos foi considerada uma das mais seguras da região, onde a população tem uma sensação de segurança muito elevada, né? E isso também resulta em questão da população ligar no 190, ligar no 81, passar denúncias, né? Contribuir com a Polícia Militar.
Então, isso aí é uma forma também de apoio que ajuda muito. Aqui a gente tem uma questão que a gente vê que não vê nenhum traficante se despontar demais. Justamente. Aqui alguém começou alguém a traficar demais, rapidinho já tem uma denúncia, já tem alguma coisa e a gente já está em cima, né? E essas denúncias são importantíssimas, né, tenente? A gente fala aqui, inclusive a gente procura sempre estar divulgando as ocorrências para incentivar justamente a pessoa que muitas vezes quer denunciar, mas fica pensando, não vai dar em nada, não vai adiantar eu denunciar, né? O meu vizinho aqui tá mexendo, tal, mas eu não vou denunciar não, porque, né? Não, quando ele vê que a polícia está trabalhando, está realmente correndo atrás das denúncias e está pegando, ele se dispõe a também denunciar, né? Porque viu que a palavra dele foi ouvida, né? Isso é muito importante, Jaime, porque a denúncia, quando ela é feita, talvez aquele traficante, ele não vai cair de imediato, não tem aquelas prisões, porque tem um trabalho antes de investigação, a gente avalia, mas na hora que ele é preso com droga, no tráfico de drogas, aquela denúncia que ele fez pesa contra ele. Sim. Porque a gente cita no histórico da ocorrência. Fica tudo registrado. Isso, fica tudo registrado. Então, o juiz, o Ministério Público tem acesso a essas denúncias. Por isso que é muito importante que a população se conscientize disso, né? É importante estar passando informações via 181, via 190, porque isso aí, ela é preservada, né? Sem dúvida, não tem nome, não tem número de telefone, não tem nada. Mas aquela denúncia, ela é arquivada. Então, quando a pessoa é presa, a gente resgata aquela denúncia e insere ela no boletim de ocorrência, até para embasar a prisão dele, né? Ou seja, ele foi preso e havia realmente denúncias. Já haviam várias denúncias contra. Isso. Então isso aí a justiça, ela fica de olho nisso também. Legal. Tenente, prazer receber você aqui e tenho certeza vamos nos falar várias outras vezes por aqui, viu? Sempre a porta aberta ali para você, para todos lá. Obrigado, da 241C, o Sargento Jonas, que é um amigão, que a gente já trabalha junto há muito tempo, e qualquer coisa nós estamos aí à disposição, viu? Eu que agradeço pelo espaço, pelo apoio de sempre, agora no comando da companhia, sempre tive um apoio imenso da vertical, da população de Arcos, e agora à frente aí da companhia, espero contar, né, com esse apoio, permanecer esse apoio da população, dos demais órgãos, com a Polícia Militar, e aqui a gente se compromete a tentar desenvolver o melhor trabalho possível da Polícia Militar aqui em Arcos. Um grande abraço a todos aí. Beleza, um abraço então aos nossos companheiros da Polícia Militar de Arcos. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Até já. As notícias